Olá, sejam muito bem-vindos ao Extrema Performance. Eu sou a Bruna Mann e nós vamos fazer um episódio de medidor de potência novamente com o Márcio Lazari, mas agora nós vamos falar dos aplicativos, de como controlar a potência, como entender, vamos entrar um pouquinho nos números. Então, se você não assistiu o episódio anterior, volta lá, porque a gente deu uma introdução do que é medidor de potência. Ele falou muito de como surgiu a potência, como você calcula a potência que você gera no pedal, na bike, né? E agora a gente vai aprofundar um pouquinho. Então, volta lá, assiste e depois começa a assistir aqui. Se você já assistiu, ótimo, é só continuar. E saiba que você pode ser membro do Extrema. Por apenas R$ 14,99 por mês, você pode ser membro e ter vários benefícios. E se você quiser gravar um podcast, gravar uns vídeos rápidos para o Instagram, você também pode vir aqui no Estúdio O, que é o melhor preço do Itaim. Agora, vamos aqui, vou apresentar para quem não viu o episódio anterior, apresente-se novamente, por favor, Márcio Lazari. Eu sou treinador. E desde 2001 faço treinamento em esporte de endurance para corredores, ciclistas, triatletas, atletas de mountain bike. Tive passagem pela universidade, pós-graduação, mestrado. Ministro os cursos de medidas de potência, que mais recentemente, nos últimos 5 anos, meu nome foi atribuído a um treinador dos números, né? Eu virei. E desde 2016, exatamente, reuni alguns treinadores e agora já tem uma centena de treinadores no Brasil, de todos os cantos do Brasil, já capacitados. E tem um curso novo, que é do Intervals, do aplicativo, que também fiz, foi um sucesso, teve muita gente nesse último curso. Esse é meu trabalho, além de fazer assessoria esportiva mais personalizada, à distância, remota, esse é o meu trabalho. Já fui o treinador da Bruna Mann. Exato. Durante a pandemia. Em provas de curta e longa duração. Às vezes, muitas provas de uma vez só, né, Bruna? Nossa Senhora. Ela é uma guerreira. E hoje também sou docente no Instituto Valorize. Eu sou professor na pós-graduação. Tenho um curso de pós-graduação em esporte de endurance. Que legal. Da iniciação ao alto rendimento. Eu sou um dos professores. Então, lá a gente tem temática de força, temática de corrida, avaliação biomecânica, lesões, avaliações, metodologia de treinamento, e sou professor de ciclismo nesse curso. É a minha função mais recente. Excelente. E aí, a gente começou a falar, então, de potência, sim, né? Dos medidores, potenciômetro, como queira falar. Sim. E agora vamos aprofundar um pouquinho mais, né? Lógico que para saber tudo, saber interpretar os dados, o ideal é você fazer um curso para entender toda a nomenclatura, sim, mas a gente vai dar uma pincelada aqui, até para quem quiser entender, ter um gostinho do seu curso também, né? Legal, isso aí, isso mesmo. Então vamos lá. Por onde começamos, assim? A gente já falou que o medidor, ele é muito importante, né? Trouxe uma evolução na performance do esporte, sim, porque o treinador consegue saber exatamente o que aconteceu com o atleta durante o treino e a distância. Isso são dados que o treinador consegue trabalhar. Mas, e aí? Comprei um medidor, quero entender um pouco. Por onde eu começo? Como que eu vou interpretar o que aparece lá? Aquele monte de número que aparece para mim. Sim. Uma vez calibrado, é hora de ir para a estrada, para um lugar seguro, fazer um teste. E ainda que você seja triatleta ou ciclista amador, ou que você seja um atleta de mountain bike, são esportes de endurance e desportistas de diferentes modalidades que usufruem do medidor de potência. Então, necessariamente, por serem desportistas de endurance, eles têm que fazer um teste de resistência. Esse teste de resistência hoje é mais conhecido como o teste de FTP, o teste de 20 minutos contínuo. É um teste máximo, onde você deve dosar muito bem a tua energia. É importante ir no limite, mas não pode descarregar toda a tua energia nos primeiros 5 minutos. Então, você tem que manter um ritmo constante, fazer muita força e sustentar por 20 minutos. A potência média produzida nesses 20 minutos é usada numa base de cálculo para definir o seu limiar funcional, o seu FTP. Então, já traduzindo, se você já ouviu FTP, teste de FTP, limiar funcional. Exato.
que você consegue saber qual é o seu num teste de 20 minutos. Exatamente. Ótimo. Esse é um primeiro passo. Primeiro passo. Um segundo passo, a gente fala que é mapeamento de pontos fortes e pontos fracos, né? Todo mundo tem uma qualidade muito grande quando anda de bicicleta. Mesmo sendo iniciante, às vezes a pessoa não sabe, mas ela tem. E um mapeamento de pontos fortes e pontos fracos, ele vai apontar o que é bom nela e o que não é tão bom. O que não é tão bom, muitas vezes a gente vai entender como um gargalo no processo. Então, mesmo que você precise de resistência prolongada para uma prova de 4 horas, e você faça um teste de curta duração, e que a curta duração seja o seu ponto fraco, você não deve ignorar esse ponto fraco. Você deve treinar proporcionalmente, mas deve treinar esse ponto fraco. Esse mapeamento de fortes e fracos nada mais é do que complementar aos 20 minutos de FTP, você realizar curta duração, média duração de máxima intensidade. Então, a gente fala 5 segundos, 10 segundos de esforço máximo, um sprint, uma fuga, um tiro de 1 minuto. Para quem anda de mountain bike, por exemplo, essa é uma capacidade muito importante de 1 minuto. Para quem faz Ironman, 5 segundos não é importante, mas é uma função muscular que você avalia quando você faz 5 segundos. Então, isso é importante. Quando você vai ao médico, ele te pede um check-up. O que ele te pede? A função, um hemograma completo, função renal, função hepática. Ele quer saber como que estão as gorduras do seu corpo num teste laboratorial. Então, uma série de marcadores. Para o desempenho, a mesma coisa. A gente também precisa de uma série de marcadores. Então, mesmo sendo especialista em endurance, você precisa desses marcadores de curta, média e longa duração. Então, fez o FTP num primeiro momento e um mapeamento de curta e média duração, você já tem um retrato mais completo de você como esportista. E aí, trabalha-se em cima desses números. Bem interessante, porque é muito comum fazer o FTP, né? Sim. E normalmente não se olha tanto as outras variáveis, que são muito importantes. Exato. Vamos pensar numa prova de triatlon olímpico. Vai ter domingo agora uma competição. Tem uma retomada de velocidade. Você tem que virar a bicicleta, você está a 40 por hora, ela vai para 5, 10 por hora numa curva de 180 graus e depois você vai retomar. Nessa retomada de velocidade para continuar a 40 por hora, você vai tomar ali 20, 30 segundos acelerando a bicicleta. E nesse momento são outras vias metabólicas, são outras fibras musculares, que não só aquelas que você treinou nos longões, nas rodagens. Você vai ativar novas porções. Você precisa estar condicionado a isso. Você precisa treinar para isso. E se você vai treinar isso, você precisa avaliar como você está para você ir até um outro ponto, para você melhorar e você reconhecer que você melhorou. Mas numa competência que ela não é tão evidente. Evidente, eu vou andar 20 km, vou andar 40 km, então eu vou treinar minha rodagem, meu ritmo constante. Isso é mais importante mesmo. Mas existem outras ações durante a prova que precisam de avaliações. Muito interessante. Traduzindo aqui para o pessoal que treina em São Paulo. Pedalar na ciclo, por exemplo, tem até um retorno. Então, pode simular isso. E aí vai fazer o 70.3 de São Paulo. Sim. Retorno. Vários. Eu não sei, eu não lembro de cabeça quantos são. Mas são muitos retornos. Sim. E aí vai fazer isso durante toda a prova. Exato, exato. Tem que treinar e tem que entender exatamente o que você falou. Onde está a deficiência, se precisa treinar, se não precisa, ou quanto pode acelerar, enfim. Exato. Importantíssimo. Num nível competitivo mais elevado, por exemplo, o 1 minuto, ele aparece para uma função tática. Você quer ultrapassar um adversário, porque você quer tomar a liderança da prova, e você definiu estrategicamente que precisa ficar à frente na prova, ou, se não à frente, fazer uma ultrapassagem de um adversário num combate, né? Isso tem no esporte de rendimento, mesmo no triatlon solo, com vácuo liberado, ou vácuo proibido, a gente tem esse mano a mano. 25 segundos para ultrapassar. Você tem pouco tempo e você vai ter que produzir potência acima do seu limiar, você vai entrar numa via anaeróbia muitas vezes, e é nesse momento que aquele teste de 1 minuto que você fez no mapeamento lá, ele faz sentido. Isso no triatlon, tá? Se a gente for para o mundo do mountain bike, aí 1 minuto é elementar ter esse minuto muito forte.
É tão importante ter um FTP muito bom, um bom parâmetro de FTP no teste de 20 minutos, quanto é importante ter um bom parâmetro, um bom resultado no teste de 1 minuto. E é importante também o teste de 5 minutos. Então, você tem diferentes valências, diferentes tempos que serão relacionados a vias metabólicas, a processos fisiológicos específicos. A gente oxida, por exemplo, gordura com 20 minutos. Né? Uhum. Também queimamos carboidratos. Mas a gente tem uma predominância de vias aeróbias. No teste prolongado. No teste de curta duração, a gente está numa situação anaeróbia, sem oxigênio, com mobilização de fibras musculares brancas, que são fibras glicolíticas, que usam glicose, basicamente. Então, como você tem vias diferentes durante uma prova, você precisa também de testes diferentes. Então, esse é um primeiro momento. Testar resistência, sim. E testar os complementos a essa resistência também. Muito importante. Testou. Já sabe como o atleta é, como ele responde, o que precisa treinar. E aí, qual é o próximo passo? Aí o treinador ou o atleta em si mesmo, na sua genialidade, se for treinar sozinho, ele vai observar as fases do treinamento. Então, uma boa periodização é fundamental. Existem fases onde você cuida mais dessa base aeróbia, existem fases onde você vai cuidar mais dos seus disparos. Existem momentos que você usa menos carboidrato durante a tua reposição. Existem momentos que você faz uma reposição específica. Muitas vezes, próximo da prova, você vai aumentando a quantidade de carboidrato nos treinos mais intensos para checar se o teu corpo funciona e absorve bem. Não é só uma questão de produzir, né, no esporte, é uma questão também de ingerir, né, no esporte de longa duração. E essa fase, esses momentos de periodização, eles são importantes na construção lá no plano, na execução do trabalho. Agora, também é importante a gente, obviamente, ficar atento ao que você melhora ao longo do processo e você detecta essas melhorias através dos aplicativos. Então, não dá para olhar no teu Garmin enquanto você está treinando e vendo 800 watts e falar melhorei. Você não conclui melhoria assim. Você abre um aplicativo, e no aplicativo você verifica, olha, o meu minuto máximo, ele melhorou 20%. Tá. Lá, 3 meses atrás, comecei com 1 minuto em 300 watts e agora estou com 450 watts no meu minuto pico. Assim como a gente monitora os 5 segundos no início da temporada, no meio da temporada, no final da temporada. Quando esses 5 segundos precisam ser máximos? Quando eles precisam responder e você precisa estar na ponta dos cascos, né? Por assim dizer. Depende da modalidade. Então, no mountain bike, voltando a esse caso, você precisa dessa alta intensidade em véspera de competição, precisa estar em plena evolução ao longo de um período competitivo. Uhum. Na primeira prova, vai estar um pouquinho mais baixo do que na segunda, do que na terceira e assim por diante. Isso é um processo natural. No caso do Ironman, indo para uma outra ponta, a gente tem que melhorar a capacidade de 60 minutos, de 90 minutos. Então, você vai observar através dos aplicativos e da outros potência, picos, né? de O número potência que aparece lá. Então, pico de 5 segundos é uma coisa, pico de 90 minutos é outra completamente diferente. Então, a gente está falando dando exemplo de números. Cerca de 1.500 watts um atleta de estrada profissional. Ele tem esse pico de 5 segundos. Enquanto que um atleta amador de triatlon, se fizer um teste de 5 segundos, ele vai fazer 700, 800. Uma mulher vai fazer 500, 600. Em alguns casos, pode até, dependendo do histórico esportivo do atleta, pode fazer um pouquinho mais. Tá. Mas no esporte profissional, a gente tem no ciclismo de estrada números de 90 minutos que vão lá para a grandeza dos 350 watts. Enquanto que no esporte amador, se você abrir um Training Peaks hoje, um aplicativo do seu celular e observar o seu pico de 90 minutos, talvez você encontre 200 watts. Então, é uma diferença muito grande de produção média de potência em 1h30 de duração, que é uma medida confiável de resistência e importante para o atleta de Ironman. Sim. Tá? Enquanto você tem o cenário de um atleta de mountain bike que tem um excelente 1 minuto, porque ele tem uma condição anaeróbia muito boa, porque ele treina e precisa disso na prova.
ele produz, por exemplo, 10 watts por quilo, que é uma outra medida que a gente chama de potência relativa. Porque às vezes a gente olha a potência como um número absoluto, né? Ai, nossa, deixa eu ver. Às vezes a primeira coisa, né? Como um chuveiro elétrico, né? Potência do chuveiro elétrico, 5.000 watts, né? Também quero, né? Você começa a pedalar com potência e o seu amiguinho também tem. Aí você tá pedalando do lado. Quanto você tá de potência? Ah, eu tô 250. Aí você fala, nossa, eu tô 180, que coisa. Então, assim, é importante falar que existe a potência relativa. Exato. A potência relativa, ela diz respeito àquilo que você produz em função do seu peso corporal. Então, se você divide o que você produz pelo seu peso... 200 watts pelo peso da pessoa, tá? Em qualquer nível, seja Pogacar ou eu andando na bicicletinha do Itaú por aí, em São Paulo. Você divide potência pelo peso, você tem a potência relativa, medida em watts por quilograma de peso corporal. E essa medida ela é muito importante, porque é esse número, que muitas vezes é uma fração decimal, por exemplo, 3,2 watts por quilo. Essa é uma medida de desempenho. Se você hoje é 3,2 e amanhã você é 4,2, você aumentou muito. Pra gente ter uma noção, né, pro pessoal que tá assistindo. Um ciclista profissional. Vamos lá, vamos falar do Tour. Tá. Quanto que é? Hoje, no mínimo, 6,5 watts por quilo num teste de 20 minutos. No mínimo. Há um tempo atrás, recrutavam-se atletas com 6 watts quilo, que já é bastante. Hoje é 6,5. Hoje é 6,5 no mínimo, porque hoje muitos deles, os 15 Grand Contenders que estão ali no topo do Tour de France, por exemplo, eles fazem 6,8. Então, quer dizer, entrar numa equipe profissional hoje para servir como gregário um atleta de pontos, tem que fazer no mínimo 6,5. Então, e o que é mais interessante, não adianta só fazer, descansei, bota, recovery, fiz massagem, carboidratei, vou lá e faço um teste e faço 6,5. Hoje a demanda no Pro Tour, em grandes voltas, é o seguinte, você tem que submeter um atleta a 1.000 quilômetros de treinamento em uma semana. Não estou errando os números aí. Sim. E ao final de 7 dias você faz um teste. E é ali, sob essa fadiga, que ele precisa produzir tanto. Pois se ele produz descansado 6,5, ele não está na demanda da prova mesmo. Tem que chegar o mais próximo da prova possível. E a gente, grosseiramente falando, tem um novo conceito, mas acho que realmente não é pauta para agora, é pauta em curso, do que a gente fala que é durabilidade, né? Um novo termo no treino, que é muito interessante e não é só conceitual. Você precisa checar um atleta, amador ou profissional, nas condições reais. Não adianta eu ficar descansado e só ir ao laboratório fresh, descansado, sendo que eu vou lá no dia que andar uma montanha, subir uma montanha de 1 hora num hot route, por exemplo, depois de ter pedalado 100 quilômetros. Então, eu preciso saber do meu FTP, sim. Mas mais moderno hoje é discutir qual é o seu FTP depois de ter pedalado algo e estar sob fadiga. Eu dei o exemplo do Tour de France de 1.000 km, mas é um exemplo profissional. Sim. Nos amadores também é aplicado o que nós chamamos de avaliação de durabilidade. Você roda, por exemplo, 2 horas, e ao final de 2 horas você testa. Sabe que essa sempre foi uma dúvida minha. Que eu já acho que inclusive te perguntei. E quando nós treinávamos, nós não fazíamos isso, né? Mas a gente já avançou com o que a gente tinha, o que era bom. Mas eu sempre questionei porque quando você treina, você sempre treina cansado. Sim, vamos pensar no triatlon. Você corre depois de pedalar. Você tem uma fadiga de membros inferiores. Você vai pedalar depois de nadar. Sabe? Mas na rotina do treino, você tá sempre cansado, né? Você não vai descansar para fazer um teste. Isso. E aí sempre foi um questionamento assim, quanto eu vou aplicar esse teste, né? É difícil, aí a gente entra em outra discussão. Mas é legal que já tem essa evolução para entender o que acontece com o atleta durante a prova mesmo. Sim, sim. E essa evolução, ela chegou num ponto hoje no profissional que é a contratação, né? Hoje você contrata com base nessa durabilidade. Olha que interessante. Porque eles empatam nos critérios, isso que é curioso, mas eles desempatam na durabilidade. Então hoje quem ganha? Quem aguenta mais porrada por mais tempo. Por mais tempo. É isso mesmo. Basicamente é isso. E você vê o que a gente já sabia, a gente agora coloca em números, só que a gente tem medidas muito exatas do que é essa porrada. E melhor, os aplicativos
que vão lá nos ajudar num minuto, nos 5 segundos, que nós comentamos há pouco, eles também vão poder medir essa durabilidade sem você ter que fazer um teste especial. Então, você dá input, você dá elementos para o aplicativo e ele faz uma curva de potência sob fadiga. Ele projeta isso. Já tem isso. Tem. Então, não é agora todo mundo sair treinando que nem um louco, no final do treino, né, suando sangue, vou e faço um teste de 20 minutos. Não, eu quis dar um exemplo, mas existem os aplicativos para ajudar nesse sentido. Você pode citar os aplicativos? Claro, claro. Então, hoje tem conhecido, o Training Peaks é um deles, que vai te ajudar na prescrição e na análise e também na formatação de treinos estruturados, né? Então, em larga escala, treinadores adoram Training Peaks, porque eles conseguem produzir a sua biblioteca e disparar para os atletas. Eles podem também produzir programas, então, às vezes, o treinador já tem um modelo eficaz que funciona em 6 semanas, e ele pega essas 6 semanas e ele replica para o atleta. O atleta faz dentro dos seus parâmetros individuais, isso é uma possibilidade. Mas o Training Peaks, ele tem uma limitação nesse aspecto da análise. É por isso que o mesmo grupo tem um aplicativo, WKO, que faz análise mais aprofundada. Mas o usuário hoje, 95% do usuário que está hoje na ciclovia, nas ruas e estradas por aí, está usando o Training Peaks na versão que ele foi feita, que é para te servir, para te orientar em relação ao que fazer no treinamento. Para análise, o WKO é um outro aplicativo interessante. E uma plataforma gratuita que um britânico construiu é o Intervals. Esse é muito legal. Esse é o que eu tenho um curso, eu ministro um curso sobre Intervals. E ele abre a cabeça de muita gente, atleta, treinador, porque não só porque é gratuito, mas porque você tem muitas ferramentas de análise e prescrição no mesmo programa. Que interessante. Isso é bem interessante. E ele funciona igual, por exemplo, o atleta tem login e senha, entra... O atleta cria uma conta, ele foi traduzido em 12 línguas, já tem mais de 40 mil usuários e 18 milhões de análises realizadas. Então, tem um banco de dados muito robusto. Ele tem então, iniciou, fez um login. O treinador também tem um login, uma conta. A partir desse momento, o treinador convida o atleta e aí ele entra para sua conta. Aí ele pode dividir atletas de mountain bike, atletas de ciclismo, atletas de triatlo, ele pode fazer essa separação organizadamente. O atleta, ele não paga nada mais por isso, mas ele pode ser um colaborador. O Intervals pede uma doação de $4 mensais. Que é uma fatia, assim, acho que bem simbólica perto, assim, dos resultados do que se te oferece. Para treinadores, eu falo pro pessoal, por favor, ajudem, que a gente mantém esse sistema, né? Sim. O Intervals você consegue também estruturar os treinos e enviar para os atletas. Então, ele sai do teu computador e vai para o Garmin para o atleta treinar. O mesmo esquema do Training Peaks. Mesmo esquema do Training Peaks. Mas há vantagens e desvantagens no uso, isso eu trato mais detalhadamente no curso. Mas é um pontapé de análise, sem dúvida, muito bom, que eu recomendaria. Se não quer gastar nada, vai lá para o Intervals para fazer as primeiras análises. Porque tem uma riqueza de gráficos, de customização de gráficos. Você pode empilhar, mudar a cor, colocar linha, barra. Você pode sobrepor frequência cardíaca com potência, incluir cadência, ver a distribuição de força da perna esquerda, da perna direita. Você pode colocar o número do TSS, que é uma métricazinha que a gente pode falar sobre o desempenho da potência, pico. Então, você pode criar 1000 coisas. É mesmo um mundo muito fértil para quem gosta de programar. Muito legal. Nossa, já aprendemos muito aqui com esse segundo episódio, hein? Acho que já... Uma dica preciosa, gratuita. Gratuito, ó. Quem ficou até agora pegou, quem não ficou, perdeu. Então entra no Instagram, Lazari Márcio, e vai entender um pouquinho mais do que são esses cursos, porque lá a gente explica para quem é iniciante, para quem é avançado, o que usar, quando usar. Geralmente, a integração das duas ferramentas é o ideal. A gente fala que hoje um treinador, um atleta precisa de uma caixa de ferramentas. Não tem a pretensão de só no celular resolver todos os seus problemas. Você vai precisar de um bom staff técnico, vai precisar de uma grande estrutura, várias rodas, pneus, câmeras, equipamentos e aplicativos, né? Um só não vai resolver o seu problema. Olha só, dicas valiosas. Sim. Então, para resumir esse episódio, a gente começou falando que primeiro tem que testar, né? Então,
comprou potência, começou a usar, colocou na bike, vamos testar, não só os 20 minutos, mas também as outras capacidades. E aí, a partir daí, entender como funcionam esses números, já tem os parâmetros, né? Já tem os números do atleta, começar a prescrever o treinamento de acordo com esses números e avaliar depois se ele melhorou ou não. Exato. Basicamente Grande poder isso. de síntese, Bruna. Viu? Basicamente isso. E agora, no próximo, já vamos dar um spoiler, né? Pra galera Vai querer lá. ficar aqui. Que não aguenta mais ver a gente, mas vai ter mais um, tá? Vai. O próximo a gente vai descrever um pouco esses números, né? Assim, desmistificar o que é o TSS, NP, Isso. né? Média de potência, mas não vai ser... Vai ter chamada oral ao final. Vai ter chamada oral? Ixi, então... Ela vai tirar de letra. Mas é isso. Nós fizemos mais esse episódio e teremos mais um. Fica aí. Espera a próxima semana que você não vai se arrepender. Curta, compartilha, comente. Se tiver dúvida, Por favor. pode tirar. Lazar e Márcio lá no Instagram. Exatamente. E fique mais no próximo. Vou deixar suas considerações pro próximo. Pra galera ficar aqui, né? Tá bom. Ou Agradecer a todo mundo que ficou com a gente mais uma vez. Valeu. Obrigada. Esse foi mais um Extrema Performance. Valeu.